Sentinela, em que ponto está a noite? Sentinela, em que ponto está a noite? A luz surgirá nas trevas, e esta noite esplandecerá como o dia. Sentinela, em que ponto está a noite? Sentinela, em que ponto está a noite? A luz surgirá nas trevas, e esta noite esplandecerá como o dia. Sentinela, em que ponto está a noite? Sentinela, em que ponto está a noite? A luz esplanderá nas trevas, e esta noite esplandecerá como o dia. Sentinela, em que ponto está a noite? Sentinela, em que ponto está a noite? A luz surgirá nas trevas, e esta noite esplandecerá como o dia. Sentinela. É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia. É uma alegria acompanhar com você este período em que Lucas vai sendo o nosso companheiro de estrada. E vai ter um momento realmente, a partir do capítulo 9, versículo 51 do Evangelho de Lucas, que a gente realmente vai estar na estrada com Jesus, subindo para Jerusalém. Depois é bonito notar no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, Jesus ressuscitado continua na estrada com a gente, caminhando com a gente. Isso significa que você e eu, quando agora acompanhamos a leitura do Evangelho, ele continua sendo o companheiro da gente, que vai fazendo arder no nosso coração a chama da sua palavra. Você viu, a gente começou cantando esse versículo 11 e 12 do livro do profeta Isaías, no capítulo 21. Não é alguém que grita: Sentinela, em que ponto está a noite? Imaginemos que o sentinela deveria ter alguma forma de relógio, alguma forma de calcular o tempo, e as pessoas alguém que não tivesse relógio, não tinha um relógio para se orientar, e pergunta para a sentinela: em que ponto é que está a noite? O sentinela é aquele que sabe dizer em que ponto a noite vai, porque ele está observando a noite passar, ele está acostumado com a posição das estrelas, com a posição da luz que vai chegando, com as trevas que vai diminuindo. Gente que está em sintonia com o tempo. Esse pode servir para falar para a gente em que ponto é que a noite está. Eu não sei, pode ser que você esteja num ponto da sua noite, nós estamos num ponto também da noite, da nossa história, mas em que ponto é que essa noite está? E sentinela responde, né? A luz brilhará nas trevas. Sim, chega um momento em que a luz começa a entrar nas trevas e as trevas devagarzinho vão sendo transformadas. Não é que o dia pipoca assim de uma hora para outra. Lentamente a luz vai começando a entrar na noite, vai começando a entrar e a crescer e a crescer. E chega aquele momento de lusco-fusco que a gente não sabe dizer se ainda é noite ou já começa a ser dia. Sentinela,
Em que ponto está a noite? Sentinela, em que ponto está a noite? Sabe, Jesus é esse sentinela que a gente pode perguntar a ele: Jesus, em que ponto está a nossa noite? É muito interessante a gente notar na Bíblia como a noite não é feita somente para dormir. A noite, por exemplo, é momento de fugir. Sim, o povo de Israel fugiu do Egito. O êxodo é uma fuga, é uma saída. Eles saíram do Egito, da casa da escravidão, durante a noite. E aí, pode ser que você esteja passando por uma noite existencial. Não pense que essa é a pior coisa que pode acontecer para você. Não, pode ser justamente o contrário. É esse momento adequado para a sua saída. Pode ser que esse seja um momento adequado para a sua libertação. O momento em que as trevas começam a ser misturadas com a luz. E devagarzinho a luz vai entrando e vai se aclarando. A noite é momento também de hora de muita decisão, sabe? A Bíblia hoje vai nos mostrar uma coisa que a gente deve saber utilizar à noite. O repouso não é unicamente se deitar na cama e dormir. Há outras formas também de repousar. Interessante, eu me lembro que se falava de Irmã Dulce que ela dormia muito pouco, né? E que ela então ficava sentada numa cadeira, não ia para a cama. O melhor lugar para ela repousar era a sua poltrona. E ali ela repousava, ela também descansava. O salmista diz que aos seus amados Deus concede o pão enquanto dormem. Naquele pouco de sono que tem, Deus restaura as suas forças. Eu me lembro de uma fundadora das Voluntárias da Caridade Cristã, um instituto de vida consagrada de homens e mulheres que se consagram a Deus, Mama Lucia. E eu às vezes traduzo muito escrito de Mama Lucia, fez a tradução de uma sua biografia, de umas coisas, passos muito simples da vida dela para a língua italiana que o Instituto tinha me pedido. E vi como na vida de Mama Lucia, muitas vezes a noite dela vai sendo transformada. Primeiro ela sentiu que o amor, como ela chama Jesus, pediu a ela que desse uma noite a cada semana. E Mama Lucia começou toda noite de quinta-feira a não dormir. Ela passava a noite em vigília, diante de Jesus sacramentado. Passava a noite em oração. E depois foi crescendo, de forma que muitas das suas noites eram noites de vigília, eram noites de oração. Nisso Jesus também é um modelo para nós. A gente conhece a famosa noite da Quinta-feira Santa de Jesus no Horto das Oliveiras, como ele pediu a Pedro, Tiago e João: vigia um bocadinho comigo, fica aqui comigo, orando, vigiando. E eles dormiam. Ele dizia: olha, a carne, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Pois bem, aquela noite Jesus passa em oração e em vigília, porque Jesus foi treinando toda a sua vida a momentos como estes. Há pequenas vigílias e há grandes vigílias. E as vigílias eram também colocadas antes de horas de grande decisão. Por exemplo, a gente vai ver no Evangelho de hoje um momento de uma escolha que Jesus fez, que foi uma escolha fundamental. E eu diria uma coisa para você. Essa noite que a gente vê Jesus passar em claro, Jesus passar acordado em oração, ela modificou a história da humanidade. Se eu pergunto para você que dia é hoje, você vai me dizer: é dia 6 de setembro de 2022. Pode ter gente que tem outro tipo de calendário que não vai dizer que nós estamos no ano 2022. Os judeus têm um calendário que vai para além de 5.000 anos. Os chineses eu não sei em que ano é que estão. E os muçulmanos têm uma outra forma de contar o tempo, porque são referências diferentes. Você e eu, nós dizemos que é o ano 2022, porque é o ano 2022 do nascimento de Cristo. E por que é que eu e você, nós temos Cristo como referência do tempo, como referência de medir os anos e a história? Porque nós fomos evangelizados. Porque 12 homens escolhidos por Jesus. Olha, aqui o Dalé está me dizendo que os tailandeses estão no ano 2568. Tá vendo que eu não estou errado? Então, gente, são outras referências. Eu e você temos essa referência por causa de Cristo. E eu e você temos essa referência por causa de Cristo, por causa de 12 homens. Na verdade, 11 daqueles primeiros, porque um faliu.
Em relação à escolha que Jesus fez, eles levaram a sério a sua missão, se mantiveram fiéis e saíram anunciando, contando aos outros a experiência que eles fizeram com Jesus. E outras pessoas foram acolhendo esse chamado de Jesus na vida deles. E a partir daí, a história passa a ser sinalizada por isso. Os valores do Evangelho estão chegando nas nossas culturas e às vezes até certas coisas que nos irritam dentro da nossa cultura, às vezes é uma contradição com a nossa fé, com o nosso cristianismo. Por que é que a gente sente essa contradição? Porque a gente sente também onde é que está a indicação. Qual é o caminho que é indicado pelo Evangelho? E aí a gente sabe se a gente está indo para fora da estrada, se a gente está se desarranjando. Mas, gente, hoje eu queria dizer uma coisa para vocês. Vamos aprender com Jesus a fazer escolhas. Como é que a gente faz escolha? Se preparar para fazer grandes escolhas. Daqui a alguns dias você vai ter que dar um voto em alguém. Essa é uma forma de escolher. Escolher alguém para a presidência da República, escolher alguém para o Senado, escolher alguém para a Câmara dos Deputados. Como é que a gente faz essa escolha? Primeiro que para fazer a escolha precisa ter conhecimento. A gente vai ver no Evangelho de hoje, Jesus escolheu 12. Mas para escolher esses 12, ele chamou os seus discípulos, ele os conhecia. E a partir do seu conhecimento ele fez essa escolha. Você também, para fazer escolha, tem que ter conhecimento. Mas, gente, o conhecimento basta na hora de uma decisão? Parece que a experiência de Jesus mostra isso. Primeiro, essa atitude de vigilância. Ele passa a noite acordado, ou seja, precisa estar vigiando, não dormindo, não cochilando, precisa estar em sintonia. Sentinela, em que ponto está a noite? Precisa conhecer a conjuntura da noite, a conjuntura do momento onde nós estamos. Então, estar vigilante, conhecer. Mas tem outra coisa aqui que é fundamental: deixar-se iluminar por Deus. Jesus, em momentos de grande decisão, não bastava o seu conhecimento, contava também a sua comunhão com Deus, o seu coração voltado para Deus, deixando-se iluminar pela palavra de Deus. Então é preciso também que em todas as grandes decisões nossas, a gente precisa também tomar tempo para a oração. E aqui a gente vai ver que uma estratégia de Jesus era sair também do meio da confusão, buscar um lugar deserto, um lugar elevado. Então as grandes decisões, a gente não pode tomar as grandes decisões no terra a terra da planície, é preciso criar um afastamento necessário. Decisão. Cisão já significa isso, afastamento. Então as grandes decisões a gente as toma também criando um afastamento necessário, tomando uma certa distância das coisas e de certas situações. Então são coisas que a gente vê hoje no Evangelho. Agora tem uma coisa bonita também que eu acho que o Evangelho de hoje nos deixa entrever, é o amanhecer. Sentinela, em que ponto está a noite? A luz brilhará nas trevas e essa noite será luz para o meu dia. Há um novo amanhecer. E é interessante que é quando amanhece, quando a decisão de Jesus amadurece dentro dele durante a noite, é quando amanhece que ele vai chamar os seus apóstolos. Escolher. O Evangelho de hoje fala de escolha, né? Eleição significa isso, escolher. Eles foram eleitos por Jesus. E a gente vai ver que nem sempre todas as escolhas da gente tem que dar fruto 100%. Às vezes tem fruto que peca, tem fruto que cai, tem fruto que não permanece sendo fiel à escolha que foi feita. Mas é interessante notar como Jesus, é durante o amanhecer que ele faz essa escolha. Isso para mim e para vocês significa o quê? Significa dizer que toda manhã é vocacional. Às vezes a gente saímos do mês de agosto em muitas dioceses, vamos fazer encontro vocacional, etc, etc. Toda manhã é vocacional. Toda manhã carrega consigo uma chamada. Cada manhã carrega consigo um chamado, uma nova oportunidade, para uma nova experiência, para a gente dar os frutos que são necessários para a nossa vida. Com todas essas coisas que eu estou dizendo, eu bastaria agora ler o texto do Evangelho. Tudo que praticamente tinha para dizer, já estou dizendo antes de a gente ler. Agora a gente vai escutar e eu digo mais algumas coisas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos de 12 a 19. Daqueles dias Jesus foi à montanha para rezar. Então aqui a gente está vendo. Sai do lugar onde estava, vai para a montanha, que é um lugar mais alto, não é? Se oxigena melhor,
não é? O pulmão e o cérebro, não é? Procura ar puro, procura lugar bom de se estar. A montanha também é uma metáfora da aproximação com Deus. É sempre o lugar no Antigo Testamento, também aqui no Novo, lugar da comunhão. Mas Jesus também morre em uma montanha, sobre um monte, que é o Monte Gólgota. Então é lugar de vida e é lugar de morte, mas morte também como transformação, como entrega de tudo aquilo que a gente é e pode ser. Não é? E Jesus passou toda a noite em oração. Então a gente vê aqui que Jesus usou a noite não somente para dormir e repousar, ele usa também da sua noite para rezar, para estar diante de Deus toda a noite em oração a Deus, em oração ao seu Pai. Então, estar na comunhão com Deus, usar a nossa noite também para isso. Eu sinto muita insônia. Gente, se você está com insônia, pega o terço, vai rezar, pega a Bíblia, lê, respira, entra na comunhão com Deus. Não é? Talvez seja isso que sua insônia também possa ali estar dizendo. Usa também a noite para rezar, para se escutar. Né? Faz tudo silêncio fora e aí você consegue também entrar nessa linha de repouso. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. É o que eu disse para você, né? Amanhã como a hora da escolha, como a hora da confirmação. Esses 12 é o símbolo daquilo que é o Antigo Testamento. 12 tribos de Israel. Com isso se está dizendo que Jesus está criando um povo novo. Qual é a diferença das 12 tribos de Israel para os 12 apóstolos? É que nas 12 tribos de Israel o ligame era de sangue e de carne. São filhos de Israel. Aqui agora o novo povo não é constituído pelos vínculos de carne e sangue, mas pelos vínculos da palavra escutada. É isso que faz com que o povo de Deus surja. Nós somos esse povo que nasce da escuta, nasce da palavra, mesmo da Bíblia que nós estamos celebrando, né? Então é um povo que nasce da palavra. E a estes 12 Jesus dá um nome, apóstolos. Então, as 12 tribos de Israel é feita de filhos de Israel. Aqui são feitos de apóstolos de Jesus. O que é que significa apóstolo? Enviado, mandado. Então, é um povo que não é chamado para ficar preso dentro de um território, mas para ir além do próprio território. Jesus dá a eles o nome de enviados. Quem são eles? Simão. Jesus dá a Simão o nome de Pedro, isso aqui significa que a vocação traz consigo uma mudança. Jesus quer transformar a gente. Dá o nome de Pedro. O seu irmão André, tem vínculo de sangue entre os dois, mas nem todos são assim, né? Depois tem Tiago e João, esses também são irmãos. Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota. E olha só, Mateus tinha sido cobrador de impostos, era um publicano, ou seja, ele era um colaboracionista do Império Romano. Esse outro aqui, Simão o Zelota, é um combatente contra o Império Romano. Olha como Jesus tem dentro do seu povo gente de posições ideológicas diferentes. Não é porque a gente é de uma determinada facção, de um determinado partido, de um determinado clube de futebol, que a gente não pode se unir em outras coisas importantes e fundamentais na vida da gente. Jesus vai chamando-nos para criar unidade em torno dele a partir das nossas diferenças. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Triste isso aqui, né? Nas escolhas de Jesus teve uma escolha de um que não foi fiel. Jesus não fracassou na sua escolha. É Judas que fracassou em não corresponder ao seu chamado. Mas olha que o Evangelho não cancelou o nome de Judas. Hoje em dia a gente vê na internet, né, essas coisas de cancelamento, porque uma pessoa não corresponde aos meus interesses, às minhas convicções, cancela. Não, o Evangelho não cancelou o nome de ninguém, não tirou o nome de ninguém. Ele foi infiel, está dito ele é infiel. Por quê? Porque isso serve de alerta. Serve de alerta para mim, serve de alerta para você, que a gente tem que ter cuidado. O fato de Jesus ter nos escolhido não significa uma garantia de que a gente não possa ser infiel. É para a gente ter as barbas de molho, como diz o ditado. Depois aqui, Judas que se tornou o traidor. Aí depois Jesus desceu da montanha com eles. Agora são todos chamados a descer. E parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus.
Hoje também nós estamos aqui para ouvir Jesus. Estamos ouvindo essa sua palavra e essa sua palavra que nos constitui no seu povo e serem curados de suas doenças. A escuta da palavra de Jesus também nos cura. Nós vimos ontem que aquele homem que foi curado da mão seca, Jesus não precisou tocar na mão do homem. Foi com a força da palavra. Assim também, a força dessa palavra é curativa para mim e para você. E dessas pessoas saíram espíritos maus que estavam atormentando aquelas pessoas. Elas foram curadas. A multidão toda procurava tocar em Jesus porque dele saía uma força que curava a todos. Essa força que saía de Jesus, não é? Ela continua saindo, porque essa força é uma força que está na palavra de Jesus. Hoje você e eu não estamos fisicamente unidos a Jesus, mas espiritualmente unidos a Ele. A força da sua palavra continua emanando dessa história que a gente lê e a gente se abre diante dela. Mas tem também ainda uma outra forma. As pessoas estavam ali querendo tocar em Jesus. Mas é bonito, por exemplo, no sacramento da Eucaristia. É Jesus que toca em nós. Jesus entra em nosso coração. Entra na nossa vida. Você já pensou nessa graça, nessa coisa linda, nessa coisa bonita que é Jesus dentro de nós? Você sabia que você pode ter acesso a Ele, que Ele está dentro de você? Mas até se você não recebe a Eucaristia, você deve lembrar de uma coisa, você é feita à imagem e à semelhança de Deus. Jesus diz uma coisa, olha, se alguém me ama, meu Pai o amará. Se alguém me ama, vai obedecer a minha palavra, meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Deus está dentro de cada uma e de cada um de nós. E é interessante a gente ir no mais profundo do coração da gente, sabendo que dentro de nós temos Jesus. É verdade que Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mas esse Jesus que está no meio de nós quando estamos reunidos em seu nome, ele também está dentro de nós, pela graça do seu Espírito Santo. Deus está dentro de você. E é justamente isso que a gente quer hoje, descer no mais profundo do coração da gente, encontrar com esse Jesus que nos habita e dizer a Ele, Senhor, nós queremos que essa força que sai de Ti continue tocando aqueles pontos que em nós estão enfermos, que não estão firmes, que estão precisando ser reforçados. Reforça em nós a Tua graça e o Teu amor. E aí a gente, de novo, faz a pergunta que a gente começou, não é, hoje, lembrando Isaías no capítulo 21. Aliás, eu comecei cantando esse refrãozinho, não foi? Sentinela, em que ponto está a noite? Sentinela, em que ponto está a noite? A luz surgirá nas trevas e esta noite esplandecerá como o dia. Tem gente que está acompanhando essa live exatamente no meio da noite, no meio da madrugada. Lê esse capítulo 21 de Isaías e pergunta a Jesus que, soube passar a noite acordado em oração e em vigília, em que ponto está a sua noite? E que esse momento de noite possa ser transformado por essa presença de Jesus, por essa força que sai dele, que cura a nossa vida, que organiza a nossa existência. Voltemo-nos ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque a Tua palavra nos convoca, porque a Tua palavra nos reúne em volta de Ti, porque a Tua palavra é luz que esplandece no meio da nossa noite. Muito obrigado porque nós somos escolhidas, porque nós somos escolhidos. Ajuda-nos a viver correspondendo a esse chamado que Tu nos fazes. Ajuda-nos a enfrentar a vida e a ver a vida também como uma missão e que nessa missão a gente tenha alegria. Ajuda-nos a fazer escolhas, ajuda-nos a ser vigilantes, ajuda-nos a ver que cada manhã é vocacional. Ela começa com essa Tua chamada para a gente responder presente. Eis-me aqui. Aqui estou, envia-me. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de Ti para te proteger à Tua frente, para te guiar atrás de Ti, para te defender do Teu lado, para te acompanhar dentro de Ti, para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Meu abraço a você que está acompanhando aqui a nossa live Netcor, aqui nos acompanhando, Darcy Sampaio. Netcor diz bom dia, aqui na madrugada brasileira. Isso mesmo, Darcy dizendo sua bênção, Padre José Raimundo, bom dia, boa madrugada. Um abraço também para Rosineide Trindade acompanhando a nossa live, Deus te abençoe, Net, Odaleia também aqui, Net dizendo Guten Tag, eu gostando daquela música, né? Guten Morgen, Sonnenschein. Sonnenschein, Guten Morgen. E um abraço para a Aline Sampaio. Bom dia, Aline. Bom dia, Odaleia aqui, que já deu para nós essa informação precisa, né? Do ano tailandês. Eles estão lá no ano 2568, né? Porque tem outras referências. Nós temos Cristo como nossa referência, contamos o ano de outra forma, e como eu dizia no início da live, a gente tem isso porque esses apóstolos foram fiéis à vocação deles, levaram o evangelho. Thais Santos, um abraço também para você. Lio Feliz, eu fico feliz vendo o Lio aqui também. A Aline já disse bom dia, irmã, bom dia, viu, Lio? Um abraço também em Moringa e na criançada toda. Gente querida, vou ficando por aqui, depois eu vou salvar essa live, colocar lá no meu canal do YouTube. Você já está inscrito no meu canal do YouTube, vai lá, dá curte, dá like. Foi muito interessante a gente ouvir o testemunho. Falei do testemunho de Deusa, e depois Deusa vai lá na minha página, fez um comentário lá no nosso canal. Deusa, você não sabe quem não? Então tem que ouvir a live de ontem e eu falo lá sobre isso. O que mais? Então, depois deixo também lá na minha página do Facebook, etc. Vai ser um pouquinho mais tarde hoje, porque agora estou com um dia aqui cheio de coisinhas para resolver. E vamos cuidar disso, e vocês rezem por mim. Um dia abençoado, né? Nessa véspera de feriado aí no Brasil, que vai ser a comemoração, não é, da independência brasileira. Obrigado então, Leo. Obrigado, Moringa, pelo abraço. Fiquem com Deus. Gente, até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser.